3 erros que fazem você receber grandes multas do fisco. Olha só que conteúdo importante para todos os empresários e empresárias. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Império Software. Eu sou Everton Patrício e vamos aqui iniciar o nosso conteúdo. Então é o seguinte, muitas empresas, como você empresário ou empresária já deve saber, elas cometem, se você que nos acompanha, a gente já vem comentando isso há bastante tempo, muitas empresas cometem muitos erros e muitos desses erros eles acabam se refletindo no pagamento duplicado de impostos ou na possibilidade de se pagar multas. Então aqui eu elaborei esses 3 itens que são muito importantes, não são os únicos, existem muitos erros, mas esses aqui são muito importantes. Então vamos lá, o primeiro é designar qualquer pessoa para ser responsável pelo cadastro de produtos. Como a gente já viu, o cadastro de produtos, ele é basicamente o alicerce fundamental, é a fonte principal de fiscalização do fisco, exatamente. O estoque, o controle de estoque, o controle do seu inventário, basicamente é um dos principais pontos onde se pode detectar que uma empresa está sonegando impostos. E essa sonegação, como a gente já viu, ela pode ser muito bem intencional ou não. Muitas vezes, empresários eles acabam cometendo sonegação fiscal para tentar reduzir a carga tributária, para tentar reduzir a quantidade de impostos pagos mensalmente. No entanto, outras formas de sonegação podem ser simplesmente por falta de conhecimento. Existem, como a gente já sabe, basicamente 2 tipos de ICMS a grosso modo. Então, existe o ICMS ST e existe o ICMS tributado integralmente. Vamos fazer o seguinte, existem vários outros, então vamos generalizar. Existe o ICMS pago no ato da compra e o ICMS pago no ato da venda das mercadorias. Então, de uma forma generalizada, se você é empresário ou empresária, você compra uma mercadoria ou você compra o ICMS, você paga o ICMS na compra ou você paga o ICMS na venda, não sendo, na grande maioria dos casos, necessário você pagar nos 2 momentos, na compra e na venda, a não ser que haja reinício de cadeia, e isso a gente deixa para conversar em um outro momento, beleza? Então, o que acontece? Se você já pagou na compra, você deve configurar o sistema para informar que você não vai pagar na venda. E se você ainda não pagou na compra, você deve configurar o sistema para que você pague na venda. Se você ainda não pagou na compra, você deve configurar o sistema para que você pague na venda. Exatamente. Então, assim, pagou na compra, não paga na venda. Não pagou na compra, paga na venda. E aqui é que está o erro. Se você, por acaso, quando compra, se você paga na compra e você configura o sistema para pagar na venda, isso acontece muito, isso acontece bastante, porque nas empresas, muitas empresas não detêm conhecimento básico de contabilidade fiscal. E CST, CFOP, CSOSN, NCM, tudo isso são códigos que são utilizados pelas empresas diariamente e que fazem parte da contabilidade fiscal básica. Então veja, se antes esses códigos não faziam parte do contexto do dia a dia das empresas e hoje fazem, nada mais natural que as empresas dominem esse conhecimento para que possam errar menos. Do contrário, se não dominar, o que vai acontecer? Se você cometer esse erro aqui, já pagou na compra, configurar o sistema para informar que você não vai pagar na venda. Se você
cometer erro nesse quesito aqui, você acaba pagando na compra e na venda. Você paga 2 vezes o mesmo imposto desnecessariamente. E muitos empresários que cometem esse erro aqui e outros erros que fazem o pagamento duplicado de impostos, eles dizem: eu pago, eu compro e vendo e não fica dinheiro no meu bolso. E eu pago imposto, e quanto mais imposto eu pago, mais imposto tem para pagar. Será que você não está cometendo um simples erro na conversão dos códigos quando você cadastra os produtos? E dentro desse contexto que a gente vem conversando aqui, será que você não contratou uma pessoa qualquer, uma pessoa que não tenha os conhecimentos necessários para que essa pessoa faça o cadastro dos seus produtos? Veja, quando você comete esse outro erro aqui, como a gente estava falando, você ainda não pagou na compra, configurar o sistema para que você pague na venda. Eu botei aqui na agenda para que você pague na venda. Se você cometer um erro nessa parte aqui, o que acontece? Você não vai ter pago o ICMS na compra se você configurar o sistema. Se você disser que já pagou o ICMS desse produto, de determinado produto na compra, mesmo sem ter pago, você vai acabar cometendo uma sonegação fiscal, porque você não vai pagar o ICMS nem na compra, nem na venda. Isso se classifica como sonegação fiscal e você vai cometer essa sonegação fiscal mesmo sem saber que está cometendo. Então veja, se você não contratar uma pessoa devidamente qualificada para cadastrar os seus produtos, você pode estar pagando impostos a mais sem necessidade e você pode estar cometendo sonegação fiscal sem saber, correndo risco todos os dias de ser multado, de receber uma fiscalização do fisco e ser multado. Né? Tem uma frase bem interessante que diz assim: se você acha que conhecimento custa caro, imagina a ignorância. Ignorância, como você já sabe, é a falta de conhecimento. Curiosamente, muitas pessoas acham que ignorância é sinônimo de estupidez, mas não é. Ignorância é simplesmente falta de conhecimento. Então veja, se você acha que conhecimento custa caro, imagina a ignorância. É importante que você contrate pessoas que tenham o devido conhecimento. Mas e onde é que eu vou encontrar esse conhecimento? De fato, é uma coisa, vamos dizer, eu ia dizer meio que complicada, mas talvez não seja tanto. Por que eu ia dizer que é uma coisa meio complicada? Porque os escritórios de contabilidade geralmente não têm tempo de realizar treinamentos. Olha só, até hoje eu vi pouquíssimos escritórios de contabilidade que prestam treinamentos em contabilidade para os seus clientes. E um dos escritórios que eu vi foi o do George, o George Nuvens, que participou com a gente aqui na nossa Semana do Menor Imposto e que participa também com a gente vez ou outra aqui no nosso podcast Mais Contabilidade, Mais Sucesso. Ele diz que anualmente, ele falou isso no nosso vídeo, que anualmente ele visita os clientes dele para fazer um treinamento em contabilidade fiscal básica. Isso é absolutamente impactante, porque eu acredito que eu já tenha te dito, eu já fiz um acompanhamento de inúmeras empresas por mais de um ano e durante esse acompanhamento eu falei várias vezes: olha, solicite do seu escritório de contabilidade que ele faça um treinamento em contabilidade para você, que ele realize, que ele venha aqui e treine você ou treine sua equipe. É importante. É importante você entender também que, muito provavelmente, se o seu escritório de contabilidade vier fazer esse treinamento, ele vai cobrar por fora. Ele tem que cobrar por fora, ele deve cobrar por fora, porque isso não faz parte do escopo de serviços dele.
treinamento não faz parte do escopo de serviços do seu contador. Então é importante você entender que você tem que recompensá-lo financeiramente por esse treinamento. Mas sabe o que aconteceu? Após um ano fazendo o acompanhamento de inúmeras empresas e solicitando que elas solicitassem do seu escritório de contabilidade um treinamento mínimo, um treinamento básico em contabilidade fiscal básica, nenhuma das empresas que eu orientei recebeu esse treinamento. Nenhuma das empresas. E os contadores, nenhum deles, os escritórios de contabilidade, nenhum se disponibilizou para fazer esse treinamento. Muitos escritórios de contabilidade até ficaram chateados comigo, porque disseram, é só Everton quem está pedindo isso, Everton deve estar ficando louco. Isso não existe, isso não existe. Mas o que acontece? Veja, é absolutamente importante o empresário, a empresária, e principalmente a equipe de faturamento, eu digo empresário, porque muitas vezes pode ser o próprio empresário que faz parte de uma empresa, ou seja, a empresa é basicamente ele, ou então ele se coloca como responsável por dar entrada nas notas e cadastrar os produtos. Pode acontecer essa situação e nessa situação o empresário, de fato, ele tem que saber. Se não, é importante que o empresário saiba, mas é absolutamente importante que o responsável pelo setor de faturamento, pelo setor fiscal, vamos dizer assim, setor fiscal, ele conheça o responsável por cadastrar as notas, cadastrar os produtos, fazer vendas, muitas vezes, nem sempre, mas é importante que esse conhecimento esteja na empresa. Se esse conhecimento não estiver na empresa, o contador ele pode dizer muito o seguinte, mas aqui eu faço um filtro das informações. Muitos escritórios de contabilidade fazem um filtro muito básico, muito simples. Muitos escritórios de contabilidade sequer utilizam um software específico para encontrar falhas em SPED, em escrituração fiscal, por exemplo. Muitos escritórios não utilizam. E o que acontece? Veja que ao o escritório de contabilidade fazer um filtro simples, eu tenho certeza, pelo menos nos casos que eu acompanhei, esse filtro simples não envolve conferir, por exemplo, o cadastro de produtos. Todo o cadastro de produtos, a fim de verificar se os NCMs estão corretos. Então, veja, é uma tarefa que, às vezes não, talvez quase sempre, seja muito complexa de ser realizada mensalmente no escritório de contabilidade. É muito mais fácil que o empresário tenha esse conhecimento ou que o responsável pelo setor fiscal tenha esse conhecimento e, ao cadastrar o produto, já garanta que aquele código NCM está correto. Então, veja, é importante que você tenha esse conhecimento no lado da empresa e não deixar tudo nas mãos do contador, mesmo que alguns escritórios de contabilidade acabem forçando isso. E para finalizar aqui essa conversa, após um ano orientando empresas que solicitassem de seus escritórios de contabilidade um treinamento em informática, em contabilidade fiscal básica, e durante esse ano nenhuma das empresas que eu orientei recebeu esse treinamento, eu decidi iniciar algum projeto, pensar em algum projeto para que eu contribuísse com o conhecimento que eu tinha até então e que vem se desenvolvendo desde então, para que eu pudesse contribuir com essas empresas. Esse vídeo que você está assistindo agora, nesse momento, é fruto dessa ideia, dessa intenção, desse projeto que eu fiz no dia em que eu fiquei extremamente chateado porque essas empresas não tinham recebido nenhum treinamento durante esse ano, certo? Vamos então pular para o próximo tópico. O próximo tópico é o seguinte: CNPJ que vende diferente no CNPJ que emite a nota. Eita, isso aqui é complicado demais. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: vende lá e emite nota fiscal daqui, vende daqui e emite nota fiscal de lá. Isso acontece muitas vezes quando
uma rede, vamos colocar assim, uma rede de lojas sob a mesma marca, uma rede de lojas sob a mesma marca. Então, o que geralmente acontece? Essa rede de lojas sob a mesma marca, na prática, pode acontecer que sejam várias lojas, sendo uma matriz e as outras filiais. E pode ser também que sejam várias lojas sob CNPJs diferentes. Então, quando você tem CNPJs diferentes, quando é matriz e filial, também são CNPJs diferentes, certo? Mas aqui, quando são várias lojas, vamos colocar assim, várias lojas diferentes. Então, trata-se, na prática, são empresas diferentes, mesmo que esteja sob a mesma logomarca, pelo menos juridicamente falando, certo? Então, o que acontece? Eu já vi muitos casos de, independentemente de ser uma matriz e várias filiais e de serem lojas diferentes sob uma mesma marca, eu já coloquei aqui atrás, sob uma mesma marca, uma rede de lojas sob a mesma marca, beleza. Empresas, vamos colocar aqui empresas diferentes sob a mesma marca, beleza. Então, independentemente de ser esse caso ou esse caso, acontece muito quando a empresa não tem um nível de organização fiscal minimamente interessante, de, por exemplo, a loja A faz uma venda, loja A e loja B estão em cidades diferentes. Então, a loja A faz uma venda para um cliente, porém, essa venda que foi realizada para esse cliente não tem estoque dessa mercadoria aqui nessa empresa. Então, loja A liga para a loja B para fazer a entrega dessa mercadoria, para fazer a emissão da nota fiscal dessa mercadoria. Isso aqui já está até mais organizado. Mas veja, muitas coisas que eu acompanhei era mais ou menos assim. O cliente ia fazer uma compra aqui na loja A, e nessa loja a mercadoria era vendida e entregue, tinha estoque físico, mas a loja B era quem emitia nota fiscal. Então veja, esse segundo exemplo ele já é um pouco mais complicado porque aqui já reflete inclusive falta de controle no estoque. Se uma empresa, por qualquer motivo, é realizada uma venda nessa empresa, o produto sai dessa empresa para ser entregue para o cliente através dessa empresa, e essa outra loja que emite nota fiscal, isso gera um controle, uma falta de controle, isso gera uma bagunça gigantesca no estoque. Você quer um outro motivo pelo qual isso pode ser feito? Se a gente tiver, por exemplo, lojas diferentes, nós já comentamos aqui em outros vídeos que há, em alguns casos, o controle do limite de vendas para alguns CNPJs. Algumas empresas fazem o controle do limite de vendas para não subirem de faixa no Simples Nacional e acabarem pagando mais impostos. Então veja, há a possibilidade de uma empresa que tem várias lojas com CNPJs diferentes, quando a empresa A já atingiu o limite de faturamento e não quer emitir mais notas fiscais para não pagar mais impostos, ela solicita que a loja B faça a emissão dessa nota fiscal, já que a loja B, dentro aqui do nosso exemplo, pode ainda não ter atingido essa meta de faturamento mensal. Eu poderia dizer inúmeras possibilidades, mas eu acho que isso depende muito da imaginação. Quanto mais criativa a imaginação, mais formas se encontra de se contornar a situação principal. O que deveria ser feito, no caso. Que é, se você vendeu um produto pela loja a loja A é que deve enviar um produto, a loja A é que deve emitir uma nota fiscal para acompanhar esse produto. E a mesma coisa com a loja B. Quando você começa a fugir desse escopo, é muito perigoso, porque você começa a ter uma certa falta de controle. Você pode até dizer, Everton, mas eu registro isso, eu anoto isso em uma planilha, tudo bem.
Mas o que acontece é, quanto mais você fugir do script principal, do roteiro principal, maior é a possibilidade que você tem de não desfazer essa operação, né? Maior é a possibilidade que você tem de esquecer de desfazer essa operação, de corrigir esse erro de alguma forma, e o erro ele sempre vai como uma bola de neve, vai juntando um erro mais outro, e a gente volta para aquela velha analogia que eu gosto de falar, que quando as empresas de pequeno porte, pequenas empresas, quando essas pequenas empresas elas acabam errando, quanto mais erros elas cometem, mais elas chamam a atenção do fisco para que o fisco venha fazer fiscalizações. Eu acabei gaguejando um pouco aqui porque eu lembrei de outra frase que geralmente eu digo que uma empresa pequena é como se fosse uma criança pulando, e quanto mais erros ela comete, mais ela chama a atenção do fisco. Eu lembrei aqui de outro colega da gente que deu uma entrevista aqui pra gente, talvez seja o Orlando Silveira, eu acredito que tenha sido ele, que ele diz o seguinte: eu espero que as empresas, eu não sei agora se foi o Orlando Silveira, mas vamos lá. Ele diz assim: o ideal que eu espero é que as empresas sejam como as pequenas empresas, conversem com o fisco como adultas mesmo, que cheguem com conhecimento e que mostrem conhecimento e que digam: olha, eu estou certo. Acredito que tenha sido um dos nossos últimos palestrantes, que é o advogado tributarista Dr. Boaventura, muito provavelmente tenha sido ele. Mas vamos lá. Ele disse o seguinte: olha, eu desejo que as empresas elas conversem com o fisco como pessoas adultas, mostrando conhecimento. E isso é muito importante. No entanto, o foco que eu quero dar com essa diferença de pessoa física para criança, geralmente eu falo mais no que diz respeito ao porte de faturamento. E nesse sentido, as duas formas de se pensar estão corretas, né? Bom, mas vamos lá. O que acontece? Quanto mais erros você comete, mais você chama a atenção do fisco. E é importante você entender que se em uma empresa, se em um CNPJ, há inúmeras possibilidades de você cometer erros e de você chamar a atenção do fisco, e quando você começa a colocar CNPJs diferentes, isso acaba dando aí uma bagunça muito grande. E se você tem alguma empresa, se você conhece alguma empresa e se você tem alguma dica para nos dar a respeito de problemas, de soluções criativas que as empresas utilizam para tentar, vamos dizer assim, soluções criativas que empresas utilizam para fugir do script tradicional e que acabam resultando em problemas, você pode comentar aqui. Eu convido você a comentar aqui no nosso vídeo, abaixo do nosso vídeo, e aproveitando, convido você também a curtir o nosso vídeo. E se você achar importante, se você achar interessante esse conteúdo, que você possa compartilhar com outras pessoas que também tenham um interesse nesse assunto, porque esse assunto é muito importante e ajuda muito as empresas. Veja que isso geralmente não é falado, isso geralmente não é comentado, porque as pessoas têm medo de serem multadas, de receberem alguma penalidade simplesmente pelo fato de comentar. E o fato de não comentar faz com que você acabe não tendo conhecimentos. E a falta de conhecimento faz com que você acabe cometendo erros mesmo sem perceber, certo? Então é isso aí, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, que você também estará ajudando o nosso canal a crescer, o que fará com que o nosso canal também consiga atingir mais pessoas. Vamos lá. Terceiro ponto é, como consequência dos dois primeiros erros, você acaba lançando erros no estoque. Então, a fiscalização hoje é feita muito mais detalhadamente do que antigamente. Então, uma questão muito importante, que é interessante você entender, é que antigamente a fiscalização ela era com base
em documentos físicos, era com base em papel. Uma nota fiscal era um papel. Se você rasgasse essa nota fiscal, era muito difícil de fisco ele conseguir encontrar esse erro, ele conseguir encontrar a informação de que falta um documento fiscal para a sua empresa. No entanto, hoje em dia, como a fiscalização é feita com base em documentos fiscais, é complicado você continuar cometendo erros, porque os erros, eles conseguem, o fisco consegue identificar erros de vários momentos, de vários pontos. Hoje você, por exemplo, quando vai emitir uma nota fiscal de compra ou uma nota fiscal de venda, você emite uma nota fiscal, uma NFE, que é uma nota fiscal eletrônica. Se você vai emitir um cupom fiscal, por exemplo, é uma venda dentro do estabelecimento, você pode emitir um cupom fiscal eletrônico ou uma nota fiscal eletrônica, uma nota fiscal de consumidor eletrônica, uma NFCE. E se você envia, todas as empresas são obrigadas a prestarem conta do seu inventário todos os anos, geralmente você vai utilizar um documento fiscal para entregar esse inventário. Geralmente essa entrega é feita através da FD, ICMS e IPI, onde existe inclusive o campo específico, o bloco específico e os registros específicos para se tratar do inventário. Isso aqui a gente comenta em outro momento. É importante também você entender. E em outro vídeo a gente aborda esse assunto. Mas é importante você entender que, veja, se o seu fornecedor, vamos colocar aqui, aliás, saídas de qualquer natureza. Porque a saída, ela pode ser uma venda, ela pode ser uma transferência, ela pode ser uma remessa para conserto, ela pode ser uma remessa para venda fora do estabelecimento, né? Então veja, há diversas diversas naturezas de operação para as quais a sua empresa pode sair, os seus produtos podem sair da sua empresa. Agora, quando você faz venda, isso aqui já fica restrito para CFE e para NFCE. Você também pode fazer vendas com NFE, mas quando eu falo de NFCE e NFE, sempre é venda, certo? Uma NFE ela pode registrar tanto uma venda quanto outras operações que podem ser tanto de saída quanto de entrada, mas CFE e NFCE é venda. Então, o que acontece? Deixa eu colocar mais um campo aqui interessante, deixa eu ver aqui, NFE, aqui, emitidas dos fornecedores para o seu CNPJ. Eu quero fazer um quadro, quero criar um quadro aqui bem interessante. Então, veja, se o seu fornecedor, quando vende para você, ele emite uma NFE para o seu CNPJ, o fisco já sabe que você comprou essa mercadoria antes mesmo de o fornecedor imprimir o DANF dessa nota fiscal eletrônica. Ele já sabe que você comprou. Então, se tudo que o seu fornecedor envia para você, vende para você, o fisco já sabe. Se tudo que você vende ou todas as operações de saída ou outras operações de entrada, o fisco já sabe através das notas fiscais eletrônicas. E se todas as vendas propriamente ditas o fisco já conhece e que são efetuadas através de cupons fiscais eletrônicos ou de notas fiscais de consumidor eletrônicas, o fisco já conhece. Veja que o fisco já conhece todas as suas operações e você acaba confirmando o inventário que você tem com ele no final do ano. Veja que o inventário, nesse cenário que a gente comentou aqui, ele deixa de ser, inclusive, uma informação e ele passa a ser uma confirmação. Ora, se o fisco já sabe tudo que você compra, tudo que entra na sua empresa e já sabe tudo que sai da sua empresa, então, quando você envia o seu inventário, o seu estoque, do dia 31/12 de cada ano, você não está informando, você está confirmando. Quando esse arquivo chega, o fisco tem as possibilidades de simplesmente dizer:
de fato, não tem nenhum problema lá. Estou vendo que está tudo correto aqui. Agora, quando você manda o inventário errado, o fisco ele pode muito bem não fiscalizar você. Lembra daquela alegoriazinha que a gente falou da criança pulando e tal? Beleza. O fisco pode não fiscalizar você porque você talvez não tenha errado tanto para chamar a atenção dele ainda. Mas a qualquer momento, mesmo que você não chame a atenção, ele pode verificar as suas informações e pode verificar se o seu inventário, se o seu estoque está correto ou não. Isso já está no poder, já está nas mãos do fisco. Então é importante que você entenda, aqui eu coloquei um quarto item, um item de bônus para você. É importante que você entenda que achar que porque tudo sempre foi dessa forma, tudo pode continuar sendo feito dessa mesma forma. Você tem que entender que a tecnologia, ela altera o mundo. Veja, quando eu era criança, eu me recordo de fazer ligações, não que eu fizesse essas ligações, mas meus pais, os adultos faziam essas ligações através de ficha em orelhão, né? Você comprava uma sequência, comprava várias fichas e você ficava falando e colocando as fichas. Às vezes você colocava até várias fichas antes, se a ligação fosse demorar. Mas veja, antigamente existia ficha. Nós não tínhamos telefone fixo na nossa casa. Eu me recordo de que algumas vezes era necessário que a gente fosse para a casa de vizinho para fazer ou para receber alguma ligação do telefone da casa do vizinho. Então, hoje em dia, a ligação internacional. Eita, meu Deus, que coisa cara! Mas hoje em dia a gente passa o dia inteiro falando através de videochamada. Engraçado que na época a gente assistia muitos filmes onde as pessoas mostravam videochamada, não é? Isso como sendo uma coisa absurda do futuro na época, e de fato era na época onde você utilizava fichas para fazer ligações telefônicas. Mas hoje é uma realidade. Hoje você passa o dia inteiro falando gratuitamente. Não totalmente gratuitamente, porque você paga a mensalidade da internet, né? A não ser que você faça um desviozinho de uma Wi-Fi de um vizinho aí. Mas o que acontece? Você passa o dia inteiro falando praticamente gratuitamente e videochamada. Então, da mesma forma que essas coisas práticas do dia a dia mudaram, evoluíram, o fisco também evoluiu. O fisco também evoluiu. E você também precisa evoluir. Veja, sucesso no passado não garante sucesso no futuro. O que te trouxe aqui não é mais o que vai te levar para o próximo passo, beleza? Bom, então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que esse vídeo tenha servido de alerta para você organizar suas informações ou para você indicar de algum amigo empresário ou amiga empresária, de ele ou ela também organizarem suas informações. E é isso aí, muito obrigado. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Parabéns por ter assistido o vídeo até aqui. Isso significa que você tem interesse em otimizar a sua empresa, o departamento fiscal da sua empresa. Isso vai lhe render pagar menos impostos. Isso vai lhe render correr menos riscos de ser multado. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.